Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. E hoje estou super bem acompanhada do professor Adriano. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professora. Obrigado pelo super. Fala, turminha, beleza? Sou Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais. Estou aqui para essa aula de Educação Física. Vamos lá, professora? Bora lá. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite para participar dessa aula junto conosco. Você está preparado? Sim, estou. Eu fiz meus alongamentos, fiz aquecimento, preparadíssimo. Preparadíssimo. Ó o alongamento. Então, ó, professor, você precisa dar uma aula de lutas, eu vou ali tomar um café, tá bom? Não, professora, eu estou preparado para você dar os comandos aí, não para... Então, o comando é você dar aula de lutas? Não é assim não. Não funcionou? Não funciona assim não. Tentei, né? Vai que desse certo, aí a Estou gente já preparado, mas não para dar aula, professora, sozinho. Então tá bom, professor. Vamos fazer nossa audiodescrição? Sim? Então eu sou a professora Franciele, meu cabelo é liso, eu uso óculos, estou com uma camiseta preta de manga curta, calça preta e tênis preto. E você? Professor Adriano, careca, óculos, barba, blusa azul, calça preta e tênis azul. Toda hora eu falo e eu esqueço a cor que eu tô. É só olhar ali, ó. É verdade. Ah, é verdade. Tá vendo aquele moço ali? É você. Não, eu tô vendo um aluno ali vendo a aula e a professora. Tô vendo eu. Ah, é ali, ó. Eu sei, é que eu tava olhando pra cá. Eu, hein? Ali. Tá bom. Queria dar também as boas-vindas para a Kelly, que nos acompanha aí na aula de hoje. Seja muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada aí pela parceria. E o título da aula de hoje, Aprendendo Mais sobre as Lutas. Então, já temos aí, já estamos trabalhando, né, as lutas desde que iniciamos o segundo bimestre e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre lutas. A habilidade de hoje, EF04, EF13, experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto regional, incluindo as de matrizes indígena e africana. O objeto do conhecimento, lutas do contexto regional, matrizes indígena e africana, e a unidade temática, lutas. E o que vamos aprender? Vamos aprender sobre a classificação das lutas. Então, na aula de hoje, nós vamos classificar as lutas, professor Adriano. Como aquela que mais machuca, aquela que não machuca, é isso? Melhor não, né? Como que vai ser? Vou explicar direitinho. Então, as lutas, elas podem ser classificadas de acordo com os movimentos. Então, nós temos, com isso, as lutas de percussão, que são todas aquelas modalidades onde os lutadores precisam tocar o adversário para conseguir pontos e vencer o combate. Exemplos de luta de percussão: boxe, esgrima, muay thai, karatê, tá? Temos aí algumas imagens. Então, nessas lutas, eu preciso acertar o meu oponente com os golpes que são permitidos naquela luta para pontuar. Por exemplo, o boxe tem muito soco. Sim. Né? Na esgrima, nós tocamos o adversário com, por exemplo, o florete. Né? Eu não posso encostar no adversário, eu utilizo essa arma da luta para isso. E temos também o karatê, onde temos vários chutes, né? E aí temos que encostar no oponente para então pontuar e tentar ser o vencedor ali do combate. Nas classificações ainda por movimentos, nós temos também as lutas de domínio, que são as modalidades onde deve-se agarrar ou puxar, derrubar ou imobilizar o adversário para vencer o combate. Olha nessa imagem. É uma luta de domínio. Certo. Nessas lutas, nós não vemos chutes, socos, pontapés. Nós vemos, de fato, esse movimento de agarrar, né, o adversário, puxá-lo, imobilizar ou então até mesmo derrubá-lo no chão. Exemplos dessas lutas, o judô, o jiu-jitsu e o sumô. Eu juntei judô com jiu-jitsu e saiu uma luta nova aí. Podemos criar uma luta, quem sabe, né, professora Adriana, dá certo. E ainda, nas classificações por movimentos, nós temos as lutas mistas. Como o nome já diz,
são as lutas em que as técnicas de domínio e percussão estão envolvidas e tem como objetivo tocar e ou agarrar o adversário. Então, nessa luta, nós temos a questão ali usando o chão, né, derrubando o adversário, mas também temos a parte da percussão, utilizando golpes de percussão. E um exemplo dessa luta é o MMA, que é a Mixed Martial Arts, que é uma modalidade que se utiliza de golpes em pé e também da técnica de chão. Então, a classificação de acordo com os movimentos, ou seja, os golpes utilizados na luta, nós temos percussão, domínio e mistas. Mas elas não são somente classificadas de acordo com os movimentos. Elas também podem ser classificadas de acordo com a distância em que os oponentes estão ali durante a luta. Temos as lutas de curta distância, que são as lutas de domínio, onde o espaço entre os lutadores é quase inexistente. E aí eu te faço a pergunta, professor Adriano, por que as lutas de domínio? Porque você precisa agarrar, desequilibrar a pessoa, projetar. Eu não consigo fazer isso a uma longa distância, né? Então, os movimentos das lutas de domínio é exatamente esse agarrar, o puxar o adversário, imobilizá-lo, derrubá-lo. Para isso, eu preciso estar muito próxima do meu adversário. Por isso que as lutas de domínio são classificadas também como lutas de curta distância. E aí nós temos, como exemplo, o judô. Falamos também já sobre a luta uka-uka, que é uma luta de domínio, né? Entre outras. Temos também as lutas de média distância, que são as lutas de percussão, toque, onde existe um espaço entre os lutadores, onde o lutador ele faz a opção se ele vai se aproximar do adversário, procurando se aproximar ou não de acordo com a sua intenção de ataque. E aí, normalmente, utilizam socos, joelhadas e procurando não ser atingido pelo adversário. Então, por exemplo, eu preciso te dar um soco na luta. Eu vou me aproximar um pouco? Vou. Mas eu preciso não me aproximar tanto para também evitar que eu seja atingida pelo adversário. Então, as lutas de percussão, algumas, tá, pessoal? Porque existem algumas lutas de percussão que não entram ainda na classificação por média distância. Nesse caso, nós temos o boxe, né, temos aqui o exemplo, e o karatê. Por que eu disse que algumas lutas de percussão não entram nas lutas de média distância? Porque temos algumas lutas de percussão onde utilizamos um armamento, algum objeto, que faz com que a gente fique mais distante ainda. Por quê? Porque eu não encosto no meu adversário. Quem vai encostar é esse objeto. Então, as lutas de longa distância, elas utilizam objetos, ou seja, elas têm implementos, mantendo uma distância ali entre os participantes. E um exemplo, a esgrima, como a gente já falou, era uma luta de percussão, mas ela não entra na classificação como média distância, ela entra como longa distância. O kendo, o kenjutsu. Então, são exemplos de lutas de longa distância. Entendeu, professor? É bastante coisa, mas acho que dá para ir. Sim. Por exemplo, de percussão, eu lembrei de música, que você tem que tocar. Sim. Então, é só lembrar. O toque, né? O toque. A percussão, ela de fato tem esse toque, no caso, no adversário, não no instrumento, como tem ali os instrumentos de percussão. E aí, é até fácil, né? Porque, por exemplo, a gente pensa domínio, curta distância. Sim. Porque eu preciso dominar o meu adversário, para eu dominar o meu adversário, eu preciso mantê-lo perto. Não dá para falar para ele, deita aí, fica preso no chão. Não, né? Tem que chegar perto. Tem que chegar perto. Aí, percussão, por exemplo, vai, professor Adriano, eu preciso te atingir. Eu não vou estar agarrada em você para te dar um soco, até porque nem conseguiria. Então, não dá para ser curta. Mas também, se eu ficar longe, eu não acerto. Acerta. Só se pegar o tênis assim, aí já não é luta. Aí já não é luta, né? Já a gente entra na característica de briga. Então, eu preciso me aproximar um pouco mais, sendo uma luta de média distância. Ah, mas a esgrima, por exemplo, é uma luta de percussão onde você tem que encostar no adversário. Sim, mas não sou eu que encosto, então eu não preciso estar tão próximo. Quem encosta é, por exemplo, o florete. Então, a distância, ela fica maior, tá? Então, essas são as classificações das lutas. Por isso que nós falamos, vamos aprender um pouco mais sobre lutas.
porque nós tínhamos que classificá-las aí de acordo com os movimentos e de acordo com a distância. E aí, professora Adriana, eu trouxe uma atividade chamada gangorra. Você sabe o que é uma gangorra? Aquela que tem no parquinho. Você senta numa ponta, senta em outra. No caso, se fosse a gente, teria que ter mais 4 frans. Sentado numa ponta, o professor no outro. Simples. Não é isso? Só que a gente não tem gangorra aqui agora. Não sei, professora. Não? Então, eu vou ensinar para vocês essa atividade. Para isso, a gente vai precisar de uma corda, somente. E aí, professora Adriana, nós vamos sentar. Vou pegar aqui o passador, vamos ver se ele vai funcionar. Um de frente para o outro. Só... Peraí, pega a pontinha aí da corda. Você precisa encostar os seus pés no meu. Deu certinho. Igualzinho, né, gente? Ó. Depois você podia me emprestar seu tênis, né? Para esquiar? Isso dá outro esporte, né, professor? É, outro esporte. Tá bom. Qual é o objetivo? A gangorra, uma pessoa ela abaixa e a outra ela... Deixa eu segurar mais aqui, professora, levanta. senão pode escapar. Tá? Tá. Se você quiser puxar um pouco mais para você, para não precisar amarrar e não machucar, Não, tá é só tranquilo. puxar. O objetivo é o seguinte, um de nós precisa puxar o outro, ou seja, eu vou ganhar quando eu conseguir deitar no chão. Né? Então, entendi. ganha quem... Por exemplo, se eu conseguir deitar no chão, eu ganhei a gangorra. Se o professor Adriano conseguir deitar, dá mais um pouquinho mais de corda para você. Tá me dando corda, professor. Ó. Só que, ó, a gente não pode soltar os pés, tá? O pé, ele fica. Aí, se o professor Adriano conseguir... Se eu solto a corda, por exemplo, eu perdi também, tá? Acho que eu perdi meu moderador. Professor Adriano, não. Desculpa, tirei um cochilinho. Tá. Tá, então o objetivo é esse. Pessoal, as lutas, elas são... Nós lutamos com pessoas de mesmo peso, pesos semelhantes. A altura aqui só tem o professor Adriano e eu, a gente vai fazer do mesmo jeito. Olha que ela faz, só tem o professor Adriano e eu. Eu me coloquei na mesma turma, professor. Bom, professora. Sabe que eu sou muito agradecida pela sua presença. E o objetivo é exatamente esse, ver quem consegue ganhar. Ir pro chão. Isso. Tá. Óbvio que eu não... Quer que eu deixe, professor, só um pouquinho? Não. Não precisa. Mas aí eu vou deitar, ó. Aí eu tenho que deitar junto, né? Você tem que me puxar. Tenho que te puxar. É. Aí na escola vocês vão separar de acordo com... Ele tá usando uma estratégia muito boa, ele tá me cansando pra depois ele me puxar de uma vez só. Ó, estratégias que A gente tem vai nas aprendendo. lutas. Bom, mas a aula já está acabando, professor Adriano. Então agora é com você. Faça uma tabela com os nomes das lutas e as suas classificações. Então vocês vão escolher lutas e vão classificá-las aí de acordo com distância e movimentos. E realize a atividade gangorra. Na aula de hoje aprendemos sobre a classificação das lutas. E não esqueçam de responder a avaliação, dizendo o que vocês acharam da aula. Professor, muito obrigado por vir participar junto comigo. Obrigado, professora. E nos vemos na próxima aula de Educação Física, pessoal. Tchau! Tchau, tchau.